Nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre o meu ponto de vista sobre a autossabotagem e por que que eu tenho certeza com base nas minhas vivências. Eu tenho certeza que o autoconhecimento sozinho, ele não é capaz de fazer você melhorar a sua vida e nem nada mais assim. Não é capaz de te tirar do looping de procrastinação, de autossabotagem. Por que que eu tenho esse ponto de vista? Eu vou falar para vocês com a minha história, com a minha vivência com relação a isso. Eu já estou no processo de autoconhecimento, já tem um tempo, já há alguns anos. E assim, lá atrás, quando eu estava tendo crise de pânico e depressão, e entre outras coisas, e me sabotando assim, dia após dia, eu tinha conhecimento de que eu estava fazendo aquilo e de que aquilo não estava me fazendo bem. Meu bebezinho tá aqui comigo para eu gravar, exatamente para eu passar por esse processo de não ficar me sabotando e fazer o que tem que ser feito sem ficar colocando empecilhos. Vocês vão entendendo no decorrer do vídeo. Então, lá atrás, eu tinha muitos pensamentos pesados, sabe? De acordar e pensar que por que eu acordei, eu não queria ter acordado, não tinha nada de bom para eu viver, sabe? Que eu não era uma pessoa boa o suficiente para nada, nem para realizar os meus sonhos, nem para ser mãe, nem para ser esposa. Tipo, para mim eu não servia para nada. E aí eu alimentava esses pensamentos momento após momento e ali pela manhã, eu já criava o meu dia no mental, só que ao mesmo tempo que eu tinha conhecimento disso, eu não usava isso com sabedoria, né? Então, eu já pensava, hoje eu já acordei mal, não queria nem ter acordado, o meu dia vai ser péssimo, eu vou ficar na cama o dia inteiro, e eu quero só comer doce. E aí depois eu me olhava no espelho, e eu criava o dia, era assim mesmo. E aí depois eu me olhava no espelho, não gostava do que eu tava vendo, eu ficava triste, chateada. Eu não conseguia comprar roupa, porque eu ia experimentar roupas, e aí eu achava, meu Deus, como eu tô feia, não me sentia bem. Tô falando de mim, tá, gente? Do meu processo. E aí, agora eu te pergunto, você acha que nessa época eu tinha autoconhecimento? Eu sabia que eu estava me enfiando nesse processo, que eu que estava criando, que era eu, que quando eu que eu acordava com aquele pensamento de que meu dia seria péssimo, de que eu não queria viver, não tinha nada de bom para viver, quando eu acordava desse jeito, você acha que eu sabia que esse era um processo de autossabotagem? Ou você acha que eu não sabia? Se você respondeu que eu não sabia, por isso eu estava assim, você está errado, eu sabia, tá? Eu tinha um autoconhecimento já. Eu já sabia que aquilo me levava para todo aquele caos e me mantinha naquele caos. Porém, o que é que faltava? Faltava ação. Às vezes eu tinha a ação, mas não é aquela ação de, vou me forçar a fazer. Não é essa. Uma ação de você ter uma ação primeiro aqui, de falar, cara, eu posso ter outro ponto de vista sobre esse dia? Tudo bem, eu não acordei muito animada, mas o meu corpo tá tão incapacitado assim de levantar e fazer alguma coisa, de levantar e fazer, de repente, uma caminhada que seja de 15 minutos, aí nos 15 minutos eu acabo me sentindo melhor, mais por uma questão biológica mesmo, né? Que o nosso corpo vai soltando os hormônios do bem e a gente vai tendo aquele movimento. Eu poderia fazer isso. Ter essa movimentação no meu pensamento de que tá tudo bem, eu acordei tão bem, mas o que eu posso fazer para melhorar, para que seja melhor isso aqui? O que eu posso fazer agora para mudar esse pensamento? Eu conhecia que eu estava nesse looping de me autossabotar, de falar mal de mim mesma, na minha cabeça, para mim, para os outros, fazer piadinha sobre mim, me alimentar super mal, não fazer atividade física. Eu conhecia tudo isso, eu conhecia que esse processo estava me sabotando, que era uma autossabotagem. Só que eu não estava fazendo movimentos, e quando eu fazia, muito forçado, eu não tinha constância.
Eu não conseguia me manter nisso. Então, tipo, fazia um dia, 2 dias, 3 dias e acabava, entendeu? E aí depois vinha a bad maior ainda. E aí, é isso que eu quero dizer. O autoconhecimento não vai te livrar de tudo, só o autoconhecimento. Ele é incrível e vai sim ser uma ferramenta para você, vai ser um degrau. Porém, não vai te livrar de tudo se você não ter a consciência desse processo, que você está entrando nesse processo. Entende? Então, lá atrás, eu não colocava realmente a consciência de estar entrando nesse processo para me tirar de lá. Eu ficava esperando alguém me salvar. Então, o que eu fazia muito também? Ficar em rede social, procurando vídeos e... tô estudando. Beleza, só que tá estudando e não tá aplicando as coisas, não tá colocando movimento na sua vida, tá se auto-sabotando momento após momento, entendeu? Então, o autoconhecimento, ele vem como um degrau para você passar esses desafios com mais facilidade. Aí eu vou dar um exemplo do agora. Qual é a diferença dessa Rafaela, dessa realidade aqui, para essa Rafaela lá? Que estava mais de 17 quilos acima do peso, que se alimentava assim precariamente, que ficava falando mal de si mesma e procrastinava constantemente todo o movimento que tinha, toda ideia que eu tinha, toda criação que surgia na minha cabeça, que surgia até, mas elas não eram colocadas em práticas, exatamente por essa autossabotagem constante e eu me manter nela. Então, o que me diferencia hoje, quem eu sou hoje, da Rafaela daquela época, da depressão, ansiedade, pânico e tudo mais, é que eu consigo sair desse processo com mais facilidade, pelo autoconhecimento. Eu uso o autoconhecimento como um degrau para que eu suba nessa escala e não fique me autossabotando. Então, um exemplo é hoje. Eu acordei já essa semana, eu entrei já nessa semana mais para baixo, mais daquele processo de se autocriticar, só que daí hoje eu já troco os pensamentos, mas mesmo assim eu percebo que eles estão presentes, sabe? E aí hoje eu já acordei meio desanimadinha, mesmo fazendo o meu Ho'oponopono, mesmo fazendo oração e pensando que vai melhorar, eu ainda sinto essas quedas assim na energia. E aí eu arrumei as crianças para ir para a escola, dei banho neles, bonitinho, arrumei, deixei tudo bonitinho. E aí eu já olhei pro Rafa e falei, cara, você leva eles na escola? Daquele desânimo, sabe? Querendo voltar pra cama e ficar lá com o bebê e não fazer mais nada. Só que eu tenho um compromisso com esse canal, com o meu outro canal, que eu cravei esse compromisso. E aí eu deitei lá na cama com o bebê pra dar mamar pra ele, achei que ele ia dormir, né? Mas aí ele acabou não dormindo. E aí eu fiquei pensando, né, que, nossa, vou ficar aqui porque eu não tô bem, não tô querendo fazer nada. Não vou gravar vídeo, não vou levar as crianças na escola. Só que daí veio a consciência pra esse momento. Eu olhei e pensei, cara, o que eu tô fazendo? O meu corpo tá com alguma limitação física mesmo, que eu não posso falar que não, eu não vou ficar aqui deitada, eu tô bem, eu posso levantar, levar as crianças na escola, fazer exercício, gravar meus vídeos. Então eu coloquei essa consciência nesse momento, tipo, Rafa, peraí, você tá se sabotando, você não tá com limitação física nenhuma, entendeu? Você não tá com nada quebrado, tipo, nada, cara, é só mental mesmo. Então levanta e faça. Cara, foi só isso. Não precisei ficar forçando nem mais nada. Eu realmente coloquei esse pensamento de que eu não estou com nenhuma limitação física, nenhuma doença, nenhuma enfermidade para eu ficar ali parada. Então, para quê? Eu vou deixar esse pensamento de autossabotagem me engolir. Aí, o que eu fiz? Levantei, coloquei roupa de treino, mesmo que não dava tempo de treinar ainda. Levei as crianças na escola, sim. Entendeu? É você olhar, ter esse autoconhecimento de que você está entrando no processo de sabotagem. Mas e aí? Você vai escolher o quê?
Você vai escolher ficar nele e se sentir mal e se sabotar? Ou você vai fazer movimentos diferentes? E olhar pro seu corpo e falar, cara, eu tô saudável, eu tô bem. Eu vou deixar minha mente me comandar? Não vou. E aí levantei. Coloquei uma roupa de treino, levei as crianças na escola. Depois que eu levei, voltei, fiz o meu treino já. Aí pensei sobre gravar vídeos, aí já veio de novo. É o tempo todo, gente. É muito autoconhecimento e é muita percepção dos seus pensamentos. Porque muitos vão passar, muitos negativos vão passar, mas quanto mais a gente se treina a estar consciente e movimentar isso, mais você vai ficando craque e vai ficando automático para você. Porque depois eu pensei, minhas roupas bonitas, assim, que eu quero gravar, eu tenho que lavar. Estão sujas ou estão molhadas. Aí eu tenho que tomar banho, lavar o cabelo, me cuidar primeiro, para depois eu gravar. Tipo, eu comecei já no mental colocar um monte de empecilho para gravar esse vídeo aqui que eu tô gravando para vocês. Só que daí, o que veio de novo? A ação, o autoconhecimento e falar, você tá se sabotando de novo. Por que você não grava assim mesmo? O importante é o seu conteúdo, é o que você tá querendo passar para essas pessoas que vão acessar esse vídeo. É isso que vai importar. A sua roupa, não importa, pouco importa. Entendeu? Então aí o que aconteceu? Eu vim aqui gravar depois do treino mesmo, tô com o top do treino, entendeu? Tô com o cabelo ainda sem lavar e tá tudo bem, ele tá preso, depois eu vou lá e lavo, cuido bonitinho. Mas fazer o que tem que ser feito, porque quando a gente começa a colocar empecilho na frente do que a gente precisa fazer, a gente não faz. Porque a gente já está criando aqui na mente que tem obstáculos que eu não vou fazer. Então é muito esse movimento de mudar o pensamento, de mudar o ponto de vista. O Rafa queria fazer a atividade dele também, andar de bicicleta. E aí tem meu bebezinho, né, que ele tem 11 meses. E aí já era uma coisa também que eu pensei, mas eu vou gravar, não vai dar pra gravar, né? O Rafa vai fazer o treino dele e eu vou gravar com o bebê como? Já passei por cima disso também, cara, o bebê tá aqui, no meio das minhas pernas, sentadinho, brincando. Já parei esse vídeo umas 2 vezes pra amamentar ele, pra dar atenção pra ele, pra pegar ele no colo. Tentei gravar com ele no colo, ele ficou tentando pegar o microfone. E mesmo assim eu tô aqui, entendeu? Então faça isso, sabe? Prove pra você mesmo, mostre pra essa mente sabotadora aí que você alimentou na sua cabeça que você pode, que você é capaz. E que tá tudo bem você ter seus processos de que você não quer fazer nada. Tá tudo bem você entrar nesse processo. Só que tenha consciência do que você tá fazendo com isso. Você vai deixar isso te afundar realmente? Ou você vai trocar esse pensamento por um melhor? E vai fazer movimentos em direção ao que você quer. Entendeu? É essa a mensagem que eu quero passar aqui, de que, cara, você cuidando da espiritualidade e tendo autoconhecimento e fazendo vários estudos, você não vai nunca mais ter desafios. Não é sobre isso, sobre nunca mais ter desafios. Ou nunca mais se sentir mal e não sentir vontade de fazer nada. Não é sobre isso. É sobre você passar por tudo isso de uma maneira diferente, com uma consciência diferente, de um lugar diferente. Que é falando, nossa, cara, eu reconheço que eu tô passando por isso agora, mas antigamente eu agia de tal maneira e hoje eu vou fazer diferente. Porque eu posso escolher. E quem comanda a minha vida, quem comanda isso aqui, sou eu mesma. É a consciência. Não é a mente sabotadora. Não deixa a mente sabotadora ficar te comandando. Porque ela faz isso muito bem. Então faça você os seus movimentos melhor que ela. Ela te tacou uma sugestão negativa de ficar na cama, não fazer nada. Então taca uma positiva e fala, viu, beleza que você quer ficar na cama, mas e se a gente levantar e fazer uma caminhada? E se a gente levantar e fazer qualquer coisa que você goste, tá? Não precisa você fazer uma caminhada porque eu tô falando aqui que fazer é bom. Não, faça o que você goste, mas que te leve em direção ao que você almeja para sua vida. De pouquinho em pouquinho, dia após dia. E perceba quando você estiver entrando nesse processo de autossabotagem. Porque se você deixar, você cava um buraco tão grande que depois é tão desafiador de sair. E eu sei como é ruim estar nesse lugar. Então não cave um buraco tão grande que fique difícil de você sair.
Perceba o buraco, perceba que você começou a cavar, deixa a pá de lado e segue seu caminho. Isso não é sobre uma pá, é sobre um buraco, tá? Você entende? Então eu espero que esse vídeo, essas palavras, essa troca tenha sido contribuição para você, que você use na sua vida, tá? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.